sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar a direção elétrica que já está instalada no Opala. Na primeira parte desse vídeo eu vou mostrar aqui no carro como ficou a instalação. Na segunda parte eu dou o detalhe, o passo a passo, o detalhamento de cada peça, o que foi feito, para que você, caso queira fazer, já tenha aí um guia para ser seguido. Vamos começar mostrando o carro aqui do lado de fora. Daqui a gente já percebe ali por debaixo do painel a direção elétrica. Deixa eu abrir a porta para ficar mais fácil, ó. Olhando aqui por baixo, ó, eu coloquei esse interruptor, ou seja, eu posso ligar e desligar a direção elétrica a hora que eu quiser. Ele tá naquele espaço onde ficava antes o cabo do afogador. Eu não tenho mais afogador nesse carro depois que eu coloquei a injeção eletrônica. Uma pequena mudança que precisou de ser feita é relocar o pisca-alerta para mais próximo da porta, para que ele não tenha nenhuma interferência com o motor da direção elétrica. Aqui dá para ver, né, a fiação da coluna de trás do painel. Aqui a flange, né, onde está sendo feita a ligação da coluna ou da capa da coluna no motor elétrico. Eu vou sentar aqui no banco do motorista para vocês verem como ficou a visão do motorista aqui, ó. Você praticamente não enxerga o motor da direção elétrica. Na hora de colocar aqui, ó, o pé no freio ou na embreagem, ó, não tá tendo nenhuma interferência. Eu até tinha um certo receio, né, de ficar muito próximo e aí você poder bater o pé quando fosse frear ou pisar na embreagem, mas o espaço está bem tranquilo, o pé está passando bem longe. No cofre do motor tem duas coisas que eu gostaria de mostrar. A primeira é o eixo cardan da Nissan, chegando, passando ali pela parede corta-fogo, a cruzeta dele e chegando aqui na caixa de direção. Outra coisa, a fiação de alimentação da direção elétrica tá aqui nesse conduíte. Vem aqui o positivo e o negativo. O negativo chegando aqui, o positivo chegando nesse cabo. Tá aqui o porta-fusível e o fusível. Vamos agora para o computador ver o detalhamento do sistema, começando pela direção hidráulica. Nesse desenho a gente tem o suporte do pedal de freio e da embreagem. Esse é o freio de mão. Aqui a parede corta-fogo. E essa é a moldura inferior do painel. Vou agora tirar todos esses elementos para ficar somente o que é da direção do carro. Em azul é a caixa de direção dos carros que utilizam a direção hidráulica, né, que tem esse pescoço mais longo. Essa é a junta elástica da coluna de direção. Em preto é a capa da coluna de direção. E aqui em verde é a coluna de direção com a flange. Nessa foto a gente consegue ter uma visão geral do sistema. Essa é a capa da coluna de direção, que foi cortada. E foi também soldada uma flange com 3 furos para que ela possa ser fixada na direção elétrica. Essa é a ponta da coluna de direção do Opala, já soldada no eixo oco da Nissan. Eixo cardan, que faz a ligação da direção elétrica à caixa de direção. Este é o sensor de torque, este é o módulo e esse é o motor do sistema. Esses são os cabos de alimentação do sistema ligados diretamente à bateria, porta fusível e fusível de 60 A. Cabo que faz a função liga e desliga do sistema deve ser ligado num fusível pós-chave. Aqui foi feito um furo e colocado um parafuso para evitar o deslizamento entre os dois eixos. Observe que o eixo oco não toca o sensor de torque. Foi deixada uma folga de 6 mm caso futuros ajustes no comprimento do sistema fossem necessários. Observe a representação desses componentes feitas no computador. Uma premissa para esse projeto da direção elétrica é não alterar a posição do volante. Então, a distância entre o alojamento do parafuso da caixa de direção e a ponta da coluna de direção, que é de 825 milímetros, deve ser mantida. Colocando os sistemas lado a lado, dá para ver que os dois estão rigorosamente com as mesmas dimensões. A capa da coluna de direção foi cortada de modo que ela, mais este acabamento,
tenham 308 milímetros de comprimento. Um dos furos do flange deve estar alinhado com a seção plana da capa da coluna de direção. Desta forma, é possível montar o motor elétrico a um ângulo de 30 graus em relação ao plano horizontal. Na minha opinião, este é o melhor ângulo para a montagem. Para ângulos maiores que 30 graus, haverá interferência entre o motor elétrico e o suporte dos pedais do Opala. Ângulos menores do que 30 graus aproximam o motor elétrico dos pedais de embreagem e freio. A ponta da coluna de direção do Opala é cortada, ficando com um comprimento de 200 milímetros. A ponta onde foi feito o corte é rebaixada para um diâmetro de 12 milímetros. Essa usinagem tem um comprimento de 17 milímetros e um chanfro de 45 graus. O eixo oco da Nissan é cortado ficando com um comprimento de 150 milímetros e é feito também um chanfro em 45 graus. A parte usinada da coluna de direção do Opala adentra o eixo oco da Nissan e os dois chanfros formam uma cava para fazer o cordão de solda unindo as duas partes. Uma falha dessa solda pode trazer consequências seríssimas. Então, utilize um profissional competente e gabaritado. Nada de usar aquela máquina velha de solda que você tem e aquele eletrodo guardado já no fundo da gaveta há uns 10 anos. Falando da caixa de direção, a ponta do eixo que vai para a coluna de direção foi usinada para que ela possa ficar compatível com o eixo da Nissan. Sobre o eixo cardan da Nissan, é um eixo telescópico, onde o comprimento total varia entre 320, ele na posição mais fechada, a 390 milímetros na posição mais aberta. O ideal seria que após montado, esse componente ficasse com comprimento na metade do caminho, ou seja, 355 milímetros. Entretanto, após a montagem, ele ficou com apenas 334 milímetros de comprimento, ou seja, ele ficou muito mais próximo do limite de ficar fechado do que o do limite aberto. Isso não afeta em nada a operação do sistema. Apenas o efeito telescópico do eixo, que é uma questão de segurança, tem a sua eficiência reduzida em caso de acidente. Por isso é importante usar a caixa de direção com o pescoço mais curto. As antigas têm um pescoço mais longo e isso faz com que o cardan fique ainda mais fechado. Uma forma de fazer o cardan ficar mais aberto seria aproximar o motor elétrico ao volante do carro, reduzindo as partes anteriores do sistema. Mas isso não é possível, pois haveria interferência do motor elétrico com a moldura inferior do painel. Uma forma mais simples de unir a direção elétrica à coluna de direção seria cortar o cardan e fazer uma solda dele na coluna de direção. Mas é uma solução pior. Você vai ter mais um ponto de solda, vai perder o efeito telescópico do eixo cardan e vai continuar usando a junta elástica ao invés da cruzeta, que é bem mais eficiente. Uma vez que o diâmetro do acabamento da coluna é muito maior do que o diâmetro do cardan, vai ser necessário fabricar uma peça para fazer esse fechamento. A ideia é fabricar uma peça na impressora 3D, uma espécie de um anel bipartido, onde essa parte abraça o acabamento de borracha e essa parte entra em contato com o eixo cardan. Dentro desse canal vai um anel O-ring. Eu fabriquei esse pequeno suporte aqui para prender o módulo no motor e ele precisou ter esse formato para desviar do suporte dos pedais do Opala. Eu também fabriquei esse suporte com a função de fixar todo o sistema da direção elétrica ao suporte dos pedais do Opala. É necessário furar o suporte dos pedais do Opala para passar o parafuso de fixação. Sem esse suporte, todo o peso da direção elétrica estaria em apenas um ponto de fixação, gerando instabilidade à coluna de direção. Como a chapa do suporte dos pedais do Opala é fino, eu adicionei uma chapa mais grossa para que o peso da direção elétrica fique distribuído em toda a seção e não apenas em um ponto do suporte. Uma adaptação que eu precisei de fazer foi no suporte do tambor da chave do Opala, que também tem a função de trava da direção. Esse suporte vai preso na capa da coluna de direção, mas a parte que ele vai presa foi retirada. Então eu serrei o suporte e confeccionei essa peça em alumínio. Basicamente é uma chapa que tem dois parafusos Allen de um lado, outro parafuso Allen desse lado, e mais esses dois parafusos que fazem a fixação
do tambor no painel. Quando for escolher qual direção elétrica utilizar, observe a posição do motor elétrico em relação ao eixo. Observe que este modelo da Kia e este da Nissan têm o mesmo posicionamento. Este da Toyota tem um posicionamento diferente e pode ser um problema na sua instalação. Se o seu Opala tem o freio de mão no painel, haverá interferência entre o motor elétrico e a haste do freio de mão. Não adianta girar dessa maneira. A interferência passará a ser com o suporte dos pedais do Opala. Quem precisar ou quem quiser dos desenhos técnicos das peças que eu fabriquei, tá aí na tela, então basta dar um print. A direção elétrica está instalada. Falta agora fazer o test drive, mas isso aí já é assunto para um próximo vídeo. Até lá!